Isaías capítulo de número 6. Quem encontrou, dá um glória a Deus aí. Diz assim a palavra do Senhor. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a aba do seu manto enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. Clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mesmo assim, os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Um dos serafins, porém, voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: Vê, isto tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. O último versículo. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Essa passagem é linda, né? Acho que vale um aplauso só por essa passagem aqui, né? Glória a Deus. Muito bem. Gente, o livro de Isaías é considerado uma mini Bíblia, não sei se você sabe disso, uma Bíblia Sagrada. Por quê? Porque o livro de Isaías contém 66 capítulos. E a Bíblia tem 66 livros. O livro de Isaías é considerado o livro do Antigo Testamento dos que mais falam, abordam sobre Cristo. Ele é o tema central. Na verdade, ele é o tema central de toda a Bíblia Sagrada. Mas assim como Cristo é o tema central das Escrituras, ele aparece de uma forma assim muito consistente, muito corriqueira no livro de Isaías. Quem não se lembra de Isaías 53, que vai falando sobre o sacrifício do Messias, né, que foi moído pelas nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Está tudo escrito em Isaías 53. Agora, de todos os capítulos de Isaías, talvez o que seja mais pregado, conhecido, citado, esteja aqui em Isaías, capítulo de número 6. Porque assim, é um capítulo interessante. Ele para uma narrativa de profecias do profeta Isaías para demonstrar uma experiência pessoal que ele teve. Quando ele diz que no ano da morte do rei Uzias, no ano do luto, no ano em que um dos maiores reis estadistas que Israel já teve, no ano que ele faleceu, Deus abriu as visões dos céus para o profeta e ele teve um vislumbre da eternidade. Ele viu o trono da graça, o trono de Deus. E não só o trono que ele viu, mas ele viu seres extraordinários. Que seres são esses? Os serafins. Esses seres até hoje merecem menções e debates pela sua forma, por quem eles são, há muita discussão. Mas a verdade é que em toda a Bíblia Sagrada, esse é o único texto que esses seres espirituais aparecem. Por exemplo, na Bíblia você vai ver muita citação a anjos. Mas os anjos na Bíblia, normalmente, eles aparecem como uma figura jovial, como um homem normal. A Bíblia diz que às vezes eles eram até confundidos com seres humanos comuns. Mas os serafins, eles aparecem de uma forma completamente diferente, alados, não como uma pessoa comum, né? A Bíblia relata aqui uma visão extraordinária. Eles têm 6 asas. Com 2 asas cobre o seu rosto, com 2 asas cobrem os seus pés, com 2 eles voavam, e voavam ao redor do trono. E eles clamavam: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Isaías ele está impactado com essa visão, é algo assim fora do contexto, fora do comum. E quando alguém tem uma experiência assim tão profunda com Deus, a gente tem. Ninguém passa imune. Quando você tem um encontro com Deus assim tão profundo e pessoal, você pode não ter a melhor reação, mas ninguém fica indiferente. Quando Isaías tem essa visão, Isaías que era aquele tipo de profeta que é um profeta também de denúncia. Você vai encontrar por diversas vezes ele usando essa expressão, ai daqueles. O que significa ai daqueles? Ele está denunciando o pecado.
Por exemplo, é Isaías que diz assim: ai daqueles que chamam o mal de bem e o bem de mal. Mas quando nós chegamos em Isaías capítulo 6, depois dele ter essa visão extraordinária, ele para de falar ai daquele, ai dos outros, ai da nação, que ele se volta para si mesmo e diz assim: ai de mim, que vou perecendo. Quando a gente tem um encontro com a glória de Deus genuíno e verdadeiro, quando o Espírito Santo age, a gente para de olhar para o lado e olha para dentro da gente. E descobre: eu preciso mudar, eu preciso me arrepender, eu preciso melhorar. E essa é a visão que ele tem. Aqui é uma experiência muito profunda de arrependimento. Algumas pessoas, quando têm é verdade, uma experiência com Deus, eles transferem problemas. Depois do pecado de Adão, Deus o visita, pergunta onde ele estava, o que ele fez, e Adão transfere a responsabilidade, dizendo: foi a mulher que você me deu. Quando nós encontramos outras pessoas, como os ladrões, na cruz, Cristo no meio, e naquele debate, enquanto um deles dizia: salva-te a ti mesmo, ele começa a blasfemar da figura de Cristo, o outro começa a defender e fala: nós merecemos estar aqui. Ou seja, o que ele está dizendo? Eu reconheço o meu pecado. Isaías, ele vai por esse caminho, o arrependimento toma. A visão de Deus, o extraordinário Deus, o toma. Quem não se lembra quando Cristo está no barco de Pedro, depois da pesca maravilhosa de Lucas 5, Pedro ele fica assim tão extasiado com o que aconteceu, que a Bíblia diz que ele se inclina com o rosto em terra, ele se dobra em joelho e fala: afasta-te de mim, que eu sou pecador. A presença de Deus nos dá temor, nos mostra quem nós somos, frágeis que nós somos, pecadores como nós somos. Isaías tem esse vislumbre. E a partir daqui, quando ele reconhece o seu pecado, Deus começa um processo de restauração e purificação. Diz a Bíblia Sagrada que um desses seres pega uma tenaz e tira uma brasa viva do altar e leva na boca do profeta. E ele diz que era uma pessoa de impuros lábios e que ele habitava num povo que também era da mesma forma. E Deus o purifica, apaga sua iniquidade, purifica de seu pecado e torna ele uma pessoa apta para as coisas de Deus cada vez mais consistentemente. Ele tem uma experiência de cura, de restauração e de perdão aqui. E ela é sobrenatural. Quando isso termina, parece que ficaria só nisso, mas aí vem um chamado dos céus. Ele ouve uma voz do trono que diz assim: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E é uma pergunta genuína que está aqui no capítulo de número 6, no versículo 8. E a partir dessa temática, a partir dessa pergunta que eu gostaria de conversar com vocês hoje, que foi a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração, que é a resposta do profeta: eis-me aqui, envia-me a mim. Então nós vamos trabalhar dentro dessa pergunta e dessa resposta do trono ao profeta Isaías. A quem enviarei e quem há de ir por mim? E a resposta é: eis-me aqui, envia-me a mim. Então deixa eu trazer alguns apontamentos que eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida, vai falar contigo de uma forma assim muito especial. Primeiro apontamento desse texto que a gente entende do que Deus falou, do que aconteceu aqui para a gente refletir, é que Deus está mostrando que ele trabalha por etapas. Deus trabalha de forma cadenciada. E isso você sabe. Se você pegar a sua Bíblia, desde o início dela, no livro do Gênesis, você vai ver Deus trabalhando de forma, assim, gradativa. No início da criação, Deus poderia ter feito tudo de uma só vez, não poderia? Poderia. Mas a Bíblia diz que ele cria o mundo em 6 etapas, 6 dias, e no 7º ele descansou. Eu vi essa semana uma reportagem sobre um cozinheiro falando como é que se prepara o alimento. Ele falava o poder do fogo baixo. Você tem que ter paciência, colocar os ingredientes. E ele diz assim: o segredo está na paciência e nos detalhes. O chefe de cozinha me parece muito com Deus trabalhando em nossa vida. Deus não tem pressa. Deus sabe como trabalha. Deus trabalha por etapas na minha e na sua vida. E Ele tem prazer em juntar as peças no tempo certo. Pastor, e por que você diz isso? Porque toda essa visão do profeta terminaria com uma pergunta de Deus: quem é que eu vou enviar diante de tudo isso que você viu? Termina com uma resposta dele: envia-me a mim. E o versículo de número 9 diz assim: então vai
E Deus começa a mostrar para onde ele deveria ir. Ou seja, tudo o que acontece a partir do versículo 1, na verdade, era uma preparação para Deus enviar um profeta por um propósito específico. Deus tinha um plano bem para esse homem. Deus queria falar algo para ele, mas ele não estava preparado para ouvir. Perceba como Deus trabalhou na vida do profeta Isaías. Primeiro, Deus deu uma visão, Deus trabalhou na visão. Segundo, Deus trabalhou num sentido, no sentimento, Deus tocou, Deus colocou uma brasa viva nele. Quando ele teve uma experiência de ver, de ser tocado, após tudo isso, agora ele está preparado. Deixa eu fazer uma pergunta. Se ele está preparado, quem está preparado para obedecer um chamado divino? Então, a grande questão é que às vezes nós não estamos preparados para ouvir a voz de Deus. Algumas pessoas estão preparadas, o coração está aberto. Se Deus falou, ele vai, ele obedece, ele age. Mas nem todo mundo está preparado para ouvir a voz de Deus e para obedecê-la. E qual é a forma de Deus agir? Deus trabalha nos detalhes da nossa vida. Qual é a primeira coisa que Deus fez com ele? Deus mostrou o trono, a glória, deu um vislumbre de eternidade, de pureza e de santidade. E esse homem pensou assim, nossa, se nem o serafim pode olhar para o trono, que dirá eu sou pecador. E eu preciso mudar. Deus mostrou coisas a eles que fez ele refletir sobre a própria vida. Como é que Deus trabalha na nossa vida? Mostrando coisas na nossa visão. Você já viu aquela pessoa? Deixa eu dar um exemplo para você. O Senhor fala comigo. Deus não me deixa enganado. Deus, eu não quero ficar enganado. Aí Deus vai lá e mostrou uma conversa de WhatsApp daquele teu noivo. Aí você viu, meu Deus, mas ele é um canalha. Você descobriu ali que ele estava fazendo besteira. Você estava quase casando. Ou de um amigo, ou de alguém. Deus mostrou coisas para você. Deus te mostrou coisas do seu trabalho. Ficou claro. E o primeiro momento que a gente sente é uma decepção, não é? Só que o segundo momento, o que a gente sente? Ah, Senhor, por que isso? E Deus está dizendo assim, não reclama. Eu não vou te deixar confundido. Eu vou te mostrar as coisas, vai ficar claro aos seus olhos. E o que isso significa? Que Deus está trabalhando em você. Deus quer fazer coisas na sua vida, mas Ele não quer que você fique enganado. A primeira coisa que Deus fez no profeta é mostrar. Deus mostra para a gente, para trabalhar dentro da gente. E a segunda coisa, fez ele sentir. A brasa o tocou na sua boca e criou nele uma sensibilidade. Tem horas que Deus vai fazer? Sentir. Por quê? Porque Deus precisa que nós tenhamos uma coisa chamada empatia. Sentir no lugar do outro. Ele poderia falar, profeta, vai lá pregar para as outras nações. Mas não. Eu vou fazer você sentir primeiro. Você vai sentir algo diferente. Repare que quando, no versículo de número 9, ele diz assim, diz aquele povo, vocês estão ouvindo e não estão entendendo, vocês estão vendo, mas não estão percebendo. A mesma coisa que acontecia com o profeta. Você estava meio inerte e eu tive que tocar em você para te gerar sensibilidade. Por quê? Porque a gente tem empatia, primeiro, com pessoas que a gente tem relacionamento, que a gente ama, certo? Quanto mais próximo, mais você sente a dor da pessoa. Se o teu filho tropeçou, caiu, ficou doente, quem nunca fez essa oração? Senhor, tira dele e passa para mim. Por quê? Porque teu filho você ama. Quanto mais distante, menos você vai sentir. Segundo, o que nos traz sensibilidade? Quando nós nos identificamos com a dor e a gente já passou por ela. Por exemplo, eu lembro que eu era mais novo, eu quebrei o braço. Quebrei esse braço direito aqui, brincando lá na garagem de luto. Eu devia ter uns 12, 13 anos. E eu lembro que depois desse episódio doeu muito, porque para colocar no lugar, né, tinha uma técnica que puxava, e aí não tinha anestesia, foi bem dolorido. E eu lembro que logo depois desse episódio, quando eu vi uma pessoa quebrando um braço, quando eu vi uma situação de alguém quebrou, me dava assim, uma agonia de ver aquilo. Por quê? Porque a minha memória me remetia àquela dor que eu tive. Pessoas que passaram fome, não aguentam ver outras pessoas passando fome e querem ajudar. Gente que teve o lar destruído, não aguenta ver uma briga dentro do lar que quer ajudar. Filhos, pessoas que são oriundas de um lar fruto de separação, de briga, né, de pai e mãe, sentem muito isso e querem ajudar pessoas nessa área. Por quê? Porque você se identifica com aquela dor. A sua memória te remete àquilo que você passou no passado. Pessoas que passaram dificuldades econômicas são mais sensíveis a ajudar.
outras pessoas. E é assim que é a nossa natureza. Então, às vezes Deus vai nos tocar em alguma área para que Ele possa utilizar a nossa vida. E tem um texto aqui extraordinário que depois, se você quiser, você pode ler na sua casa com calma. E ele está lá na primeira carta na segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versículos 3 e 4. Eu vou ler para você esse versículo. Olha como é que ele é interessante. Ele vai responder muitas dúvidas de coisas que você tem passado. Diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. Ele identifica Deus aqui como misericordioso e consolador. Essa é a apresentação. E aí ele diz o porquê. Porque ele nos consola em toda a nossa tribulação. Aí olha essa expressão. Para quê? Repita comigo, para quê? Então diz que Deus vai nos consolar. Para quê? Agora olha a finalidade. Para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, como a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Se você não percebeu, esse versículo está dizendo o seguinte: às vezes você vai passar por tribulações, por situações que você não vai entender o porquê. Deus vai te tratar, consolar, restaurar, mas a finalidade é que lá na frente você levante outras pessoas. Então talvez para alguém nem faz sentido coisas que você passa, mas Deus manda dizer para alguém aqui nessa noite: eu estou te preparando para levantar muita gente. Pastor, por que eu estou passando por essa crise? Porque tu vai levantar gente em crise, vai restaurar vidas em crise, casamentos em crise. Pastor, por que eu estou passando por a escassez aqui, quase indo à falência? Porque o Senhor vai dar testemunho e ajudar muita gente que vai passar por isso. Pastor, por que eu estou passando por esse ciclo de enfermidade na minha casa? Que dificuldade, por que eu estou tão atribulado? Porque tu vai restaurar e vai orar por gente, gente vai ser curada para a glória de Deus, é o que o texto está dizendo. Você vai levantar muita gente. Deixa eu liberar uma palavra de Deus para você. Você não vai morrer nessa situação, mas Deus vai te levantar. Mas não vai ficar só nisso, você vai levantar outros para a glória de Deus. Se você tiver coragem profética agora, libere uma palavra para quem está do seu lado e diga assim: Deus vai te usar para restaurar muitas vidas para a glória de Deus. Se você tiver coragem, libere essa palavra profética, que é o cinto de Deus, que Deus vai levantar muita gente e o teu testemunho vai curar muitas vidas em nome de Jesus. Só quem está comigo, dá um glória a Deus aí bem alto. Aí a Bíblia diz no versículo de número 8: mas a quem enviarei? Não, pensa comigo. O sujeito viu o trono. Na eternidade, Deus abriu os céus e as visões para ele. Ele viu o trono de Deus. Os seres que mais ninguém na história teve a oportunidade de ver, Isaías viu. Isaías tem algo assim, de uma proximidade com Deus assim, ímpar. E depois que tu vê algo de uma grandeza dessa, o que a gente pensa que vem logo depois disso? Um som do céu, tá? Qual é o som que vai vir? Um trovão, um som de adoração, uma trombeta. Não. Isaías ouve uma pergunta, retórica, mas uma pergunta: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Na verdade, essa pergunta, é um pedido. E ela expressa uma necessidade dos céus. Pastor, o que isso significa? É que é fácil entender que eu tenho uma demanda e você também tem. Mas esse texto está me mostrando que o céu também tem as suas demandas. O céu tem as suas necessidades. Pelo que eu entendo, Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Se Deus falar, vai acontecer. Ele cria a partir do nada. Mas na hora de interferir nas vidas, Deus prefere usar pessoas. Então Deus diz assim: a quem enviarei? Eu preciso de gente. Eu quero abençoar pessoas. Eu quero levantar pessoas. Eu busco e procuro pessoas. Deus busca e procura pessoas sensíveis ao seu chamado. A quem enviarei e quem há de ir por nós? Esse texto é espetacular e mostra que o céu tem as suas necessidades.
O que a gente aprende com isso? Alguns apontamentos rápidos. Primeiro, essa pergunta não veio antes dele ser curado com uma brasa viva tocando e purificando ele. O que me dá a entender que a gente só consegue ser sensível à demanda dos céus, à necessidade dos céus, depois de arrependimento, depois de quebrantamento. Toda pessoa que é quebrantada, ela está apta para ouvir o que Deus tem, o que Deus quer. Enquanto ele não é quebrantado, enquanto ele não tem uma experiência com Deus, o foco, sabe quem é? Nós mesmos, minha necessidade, meu desejo, minhas demandas, aquilo que eu preciso. Deixa eu fazer um negócio para você pensar aqui comigo. Imagine que você é convidado para entrar na sala de um presidente de uma multinacional. Você entrou na sala do Elon Musk. Você entrou no salão oval do presidente da República dos Estados Unidos. Você entrou num lugar de alguém muito poderoso que todo mundo queria ter a oportunidade de entrar. De repente você caiu ali. Por algum motivo você entrou nessa sala e vai ter alguns minutos ali. O que é que você faz diante de alguém que tem autoridade e poder para fazer qualquer coisa, humanamente falando aqui, né? O que pode mudar a história de alguém? Pastor, vou chegar lá, vou contar minha história. Falar, Brazilian people, preciso de uma ajuda. Você vai contar de repente um problema, vai pedir uma ajuda, vai contar uma história, não sei, pode ser. Pode ser ouvido, pode não ser. Pode ser respondido, pode não ser. Mas você ali explicou a sua demanda. É uma oportunidade, ok, eu respeito a tua decisão. Agora, imagine essa mesma situação. Você entrou na sala de alguém muito poderoso, vai ter 5 minutos, e de repente quando você entra nessa sala, você ouve uma conversa dele falando com alguém, falando, nossa, eu estou com um problema aqui. Rapaz, ninguém conserta esse negócio, esse encanamento aqui, nessa parede, que dificuldade. E tu é um encanador. Já olhou e falou, facinho de resolver. Eu sei como é que faz. Ou ele fala, poxa, eu sempre desejei que alguém fizesse determinada comida, e você, esse prato é minha especialidade. Eu não sei, mas ele falou sobre alguma coisa que você tem a chave, você consegue resolver. E aí você fala assim, ei, deixa comigo. Ele, como é que é? Deixa comigo. E eu resolvo. Você resolve? Resolvo. E aí você resolve um problemão. Você já imaginou a dívida de gratidão dessa pessoa contigo? Como você pode não ser abençoado? Eu vi uma reportagem, esses dias saiu, né? O jogador de futebol lá, o português, o Cristiano Ronaldo, falando que conseguiu encontrar a mulher que doava hambúrgueres e lanche para ele quando ele era novo e não tinha condições lá no clube, passava necessidade. Ele falou, eu encontrei essa mulher e eu vou mudar a vida dela. Eu me lembrei do que eu passei, do que ela fez por mim. Você tem ideia quando você faz algo para alguém de uma magnitude? E por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a gente, na presença de Deus, como é que a gente se comporta? Senhor, abre as portas. Senhor, me ajuda. Senhor, me abençoa. Senhor, abençoa fulano. A gente está ali intercedendo e pedindo, e está tudo bem. Mas esse texto está me mostrando que o céu também tem uma demanda. E a inteligência espiritual nossa é, o que Deus quer? Como eu agrado a Deus? O que Deus ama? Como eu posso conquistar a atenção e o coração de Deus? E a nossa questão é, qual é a vontade do Senhor? Porque uma vez que eu entro na vontade dEle, irmão, eu ganhei o coração de Deus. Eu ganhei um aliado para a minha família, para a minha história. Irmãos, isso aqui não é nada demais. Eu estou dizendo o que Jesus disse, já nos ensinou. Certa vez os discípulos falaram para o Senhor Jesus assim, Senhor, nos ensina a orar, que a gente não sabe. Como é que a gente chega diante de Deus e fala com Ele? E aí Jesus vai dizendo, sobre oração, você quer orar e falar com Deus? Entra no seu quarto, fecha a porta, fala com teu pai em secreto, que Ele vai te ouvir e te recompensar. E alguém diz assim, mas como é isso? Como é esse diálogo? O que eu digo para Ele? Eu vou te dar um modelo, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Aí ele diz assim, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O que é que Jesus estava ensinando para a gente?
Aprenda qual é a vontade de Deus e orar de acordo com a vontade de Deus. Tente descobrir o que o Senhor quer e faça o que Deus quer na sua vida. Se você encontrar isso, você encontrou o segredo, você encontrou a chave, você descortinou os mistérios de Deus para ser abençoado. Como é que você sabe que isso é verdade, pastor? Porque Paulo, em Romanos, capítulo de número 12, ele vai falar sobre isso, sobre a vontade de Deus. Ele diz assim: a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ou seja, quando eu entendo qual é a vontade de Deus para a minha vida, quando eu entendo qual é a demanda de Deus e eu trabalho junto com Ele, a minha vida vai ser boa, vai ser perfeita e vai ser agradável. Você vai ter uma vida de sucesso, portas vão se abrir, o céu vai passar a trabalhar ao teu favor. O Tiago também descobriu isso, porque quando o Tiago escreve a sua carta, ele diz assim: tem gente que não tem nada porque nunca pediu, mas tem outros também que não recebem porque pedem com motivos errados, para gastar com as suas próprias vontades. O que ele está dizendo? Quando eu me alinho com a vontade de Deus, quando eu discerno a vontade de Deus, quando eu descubro o que Deus quer, eu descobri o tesouro das portas abertas, dos milagres e das maravilhas de Deus. Se a tua casa se alinhar com Deus, irmãos, tem coisa grande para acontecer. Às vezes a gente fica resistente e Deus está falando, talvez está ministrando para você. Você precisa mergulhar nas águas, você precisa tomar a decisão, você precisa ir por esse caminho. Gente, eu não quero. E quanto mais você diz eu não quero, mais a coisa não acontece, mais a vida não dá certo, mais você se arrepende. Mas quando a minha perspectiva ela é alinhada com a perspectiva de Deus, tudo começa a fluir. E eu vou dizer, vai ter porta aberta para você, vai ter milagre, a provisão vai chegar na tua casa, Deus vai mover o sobrenatural e aquilo que você precisa, o céu vai derramar sobre a tua vida. Tem alguém entendendo o que eu estou falando aqui nessa noite? O amor de Deus, ele está em pessoas. A quem enviarei? O que ele está dizendo para o profeta? Eu não quero dinheiro, eu não quero posses, eu não quero fama, eu quero pessoas, eu amo pessoas, eu quero que você abençoe pessoas, eu quero que você seja um instrumento para declarar a minha palavra para pessoas. Deus está dizendo para alguém aqui: eu quero usar você, eu quero abençoar gente, eu quero usar a tua vida, porque ela não termina em si mesma. Você não foi feito para viver só a tua vida, você foi feito para abençoar pessoas. Deus nunca derrama uma bênção para ficar só conosco. Deus, quando nos dá uma bênção, é para transbordar para outros. Quando Deus fez a pesca milagrosa com Pedro, a primeira coisa que aconteceu foi ter tanto peixe, que Pedro despertou e falou: tragam barcos vizinhos para que a gente possa compartilhar. Eu tenho uma palavra de Deus para você aqui, eu quero liberar dos céus agora. O que Deus vai fazer na sua vida, o que Deus quer fazer na sua vida, não é para ficar só para você, mas o que Deus vai fazer, e Ele ministra ao meu coração hoje, é que é algo tão grande, tão extraordinário, que vai sobejar, você vai ter que compartilhar, você vai ter que abençoar, porque só você não vai dar conta. Que assim seja. Alguém recebe essa palavra? Bênção de multiplicação sobre a tua vida, em nome de Jesus. Tem alguém comigo aqui? Manifesta para Deus que você crê nisso. A quem enviarei e quem há de ir por nós? Deus quer me enviar, pastor? Quer. Deus quer me usar? Quer. Deus quer cumprir um propósito na sua vida, na minha vida? É verdade. E não há ninguém aqui, nesse salão, que Deus despreze. Para alguns, Deus está falando, está na hora de você dar o primeiro passo. Para outros, Deus está falando, você já sabe que era para ter dado o terceiro, e tu ainda não deu nem o primeiro. Para cada um, Deus tem uma história. E para cada um, Deus sabe como lida, como toca. Deixa eu te dizer um negócio, você não veio aqui à toa. Para você chegar nessa igreja aqui, Deus trabalhou profundamente nos detalhes. Alguém aqui que está nesse salão deve dizer para si mesmo, se você parar para pensar: ixi, há 3 anos atrás, nunca que eu entraria numa igreja evangélica. Olha você aqui hoje. E alguns até no coral da igreja. Algumas pessoas estão dizendo: não, nunca pararia para ouvir nada nem ninguém. Mas Deus movimentou as coisas na sua vida, passou por tanta coisa, provou que Ele é Deus, e hoje você está aqui. Deus é real e eu estou atento. O que é isso? É o cuidado de Deus na sua vida. E para que isso? Porque Ele quer continuar o trabalho na sua vida, porque aquele que começou a boa obra, Ele vai terminar, vai continuar em nome de Jesus. Pastor, mas eu tenho que mudar completamente o que eu sou, o que eu faço, como eu sou. Como funciona esse tipo de coisa? Não. Até o capítulo 6, Isaías era um profeta.
Depois do capítulo 6, ele continuou profeta. Deus não mudou o Isaías. Não, Isaías, você até aqui, o capítulo 6, você era um profeta, a partir de agora, você vai virar um marceneiro. Não. Ele continuou profetizando. O que mudou foi o coração dele. Deixa eu dizer algo para você. Deus não está dizendo para você que ele quer outra pessoa. Ele quer você mesmo, do teu jeitinho. Porque quando a gente ouve uma palavra, a quem enviarei e quem há de ir por nós, a verdade é, isso aqui é para aquele sujeito que prega demais. Isso aqui é para fulano que canta muito. Isso aqui é para o Júnior, que quando pega o microfone, né, o ministro de louvor, o céu se abre. Não, é para ele, não é para mim. Deixa eu te dizer um negócio. Deus não erra endereço. Deus não se engana na mensagem. Deus não mente. Deus não falha. E Deus não tem tipo predileto. Deus tem pessoas que se dispõem a serem queimadas por Deus, ouvir um chamado e cumprir com uma obra que Deus tem na sua vida. Se você acredita e quer, Deus vai te usar. Pastor, mas eu sou altinho, Deus usa os altinhos. Mas eu sou baixinho, Deus também usa os baixinhos. Pastor, eu uso óculos, eu também. Às vezes eu uso lente, às vezes eu uso óculos. Pastor, eu não sei falar direito, não tem problema. Deus levantou Moisés, que usou isso de desculpa diante de Deus. Eu sou um homem de pesadas línguas, e foi um dos maiores ícones do Antigo Testamento. Deus usou um temperamental do Pedro, que quando Jesus falou, você vai ser um pescador de homens, 3 anos depois está cortando a orelha dos outros. Se sou eu, você, o líder de Pedro, fala, seu miserável, tu não aprendeu nada depois de 3 anos. Mas Jesus era paciente, falou com ele, quando tu te converteres, apacenta, lidera os seus irmãos. Ou seja, Jesus sabia que 3 anos depois ele ainda precisava ser tratado, mas vai ser tratado em nome de Jesus. Jesus não descarta ninguém, Jesus não te descarta. Deus sabe como você é, Deus sabe do teu jeitinho. Deixa eu te falar, Deus não errou quando ele te criou, ele não teve uma fórmula errada, ele não errou a mão quando te produziu. Deus te fez desse jeitinho que você é, uns mais esquentados, uns mais tranquilos, uns mais faladores, uns mais calados, uns mais pensativos, uns mais analíticos. Deus te formou desse jeito, uns mais extrovertidos, você é um piadista, o outro é quieto, mas do teu jeito Deus tem uma obra na tua vida e ele não abre mão de você. Deus tem algo a realizar. Pastor, isso é impossível, eu erro demais, eu peco demais. Fica tranquilo, tem muita brasa no altar para Deus purificar, tem muito poder de Deus para Deus fazer coisas na tua vida. Pastor, eu pequei demais, eu não me sinto nem justo de estar aqui nessa noite, mas eu tenho uma boa nova para você. A minha Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Tem muito mais graça para cada pecador. Há uma dose de graça maior nessa noite. Há poder de Deus sobre a tua vida. É você mesmo, é com você que Deus está falando. Pastor, eu estou aqui atrás, estou escondido, eu vou deixar para outro. Não vai deixar não, que hoje Deus te achou, hoje Deus te achou, hoje não tem desculpa, hoje não tem desculpa. Você veio para cá, não era nem para ter vindo, mas apareceu, sentou nesse banco e Deus está falando, eu não abro mão da tua vida, está na hora de dar o próximo passo. Eu sinto a graça de Deus, irmãos. Há um temor de Deus aqui nessa noite. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Há o poder de Deus. O Espírito Santo achou uma pessoa aqui hoje. Aleluia. O Espírito Santo achou gente aqui hoje, achou gente aqui hoje que ia falar, eu vou ficar escondido aqui na minha, eu vou deixar acontecer, passar, e Deus está falando, não vai coisa nenhuma, porque eu sei como eu trato, e é melhor ouvir a voz de Deus do que ser tocado, do que Deus mostrar coisas, é melhor ouvir a voz de Deus para experimentar o sobrenatural. Faça como Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu vou te enviar, e ele diz, eis-me aqui, faça como Isaías, envia-me a mim. Há poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus. Eu encerro dizendo, e é o terceiro apontamento desse texto: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? O trono está perguntando. Uma pergunta retórica, aberta.
E hoje, o que Deus ministrou essa madrugada no meu coração, na hora que eu estava estudando sobre isso, é que Deus aguarda uma resposta sua. Deus aguarda uma posição. Deus podia ordenar? Podia. Tinha poder para isso? Podia. Mas Deus tem algo interessante. Ele pode mexer em qualquer área do universo. Controla o sistema de rotação, translação, criação. Mas se tem uma área do universo que ele decide não interferir a todo momento, é na nossa consciência. Para te dar o livre-arbítrio, para te dar a liberdade das escolhas, para saber o que fazer. A única coisa que ele faz é: eu te mostrei, eu te toquei e eu te falei. E eu aguardo um posicionamento voluntário da sua parte. Se tem algo bonito da parte de Deus, é que Deus, Ele confia na sua percepção e sensibilidade. Nem tudo que Deus faz, Ele faz mediante a ordem. Deus tem expectativas da nossa sensibilidade. O livro de Neemias mostra alguém que vê a sua terra arruinada, as portas quebradas, os muros destruídos. E ele não recebe nenhum chamado divino, mas o seu coração, ele fica mexido. E ele vai pedir ao rei da nação onde ele estava, se ele permitia que ele fosse a Jerusalém para começar um trabalho de restauração. Na Bíblia, não é mostrado que Deus em algum momento enviou o anjo para falar com Neemias, mas a sua percepção mostrou. A Bíblia não diz que nenhum anjo visitou a Davi, dizendo que estava na hora de pôr um fim à afronta daquele gigante, mas a sua percepção o mostrou que algo deveria ser feito. Deus confia na sua percepção. Deus confia na sua sensibilidade. Deus espera a sua voluntariedade para cuidar de alguém, talvez, para cuidar de uma vida, talvez, para cuidar e resgatar um coração, talvez. Deus espera a sua bênção, Deus espera algo da tua parte. E eu vou terminar aqui de uma forma. Eu vou terminar com uma palavra que Deus colocou, e isso é extraordinário no nosso coração. Sabe de uma coisa, irmãos? A gente crente, pentecostal, assembleano, sabe do que a gente gosta de verdade? Eu gosto também de uma profecia personalizada. Eis que te digo. E aí Deus dá uma mensagem específica. Gente, eu gosto também, e eu sei que você gosta também. Porém, contudo, todavia, entretanto, as maiores promessas da Bíblia, elas são abertas a todos que queiram mergulhar e se enquadrar. Que é poder de Deus, oração e jejum. Está aberto para todo mundo. Poxa, aquele fulano tem poder. Se você fizer a mesma coisa, você vai receber. Unção e poder de Deus não é dom, é busca. Está aberto para todo mundo. E tem uma expressão na Bíblia que é interessantíssima. Qual é, pastor? Eu vou usar uma expressão que é recorrente, principalmente no Novo Testamento. E a expressão ela é assim: a todo aquele que... Qual é o nome da expressão? Repita comigo. 1, 2, 3. A todo aquele que... O que é isso que a Bíblia repete tantas vezes? Ela tem uma promessa e diz assim: se você abraçar e quiser, é para você. Se você acreditar, é para você. Se você mergulhar, é para você. A todo aquele que... Qual o versículo mais importante da Bíblia, central? João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Quem não vai perecer vai ter a vida eterna? Todo aquele que crê no Filho de Deus, todo aquele que crê em Jesus. Romanos capítulo 10, versículo de número 11. Todo aquele que nele crê não será confundido. É para quem? Para todo mundo que crê. Se você crê em Jesus e confiar em Jesus, Jesus não vai te deixar confundido. A primeira coisa para cair as camas dos nossos olhos é confiar cegamente na palavra de Deus. 1 João capítulo 4, versículo de número 15. E todo aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele está em Deus. Você quer Deus na sua vida? Você quer ser filho de Deus? Então entregue e confesse a Jesus. Ah, você quer viver milagres? Tem milagre para a sua vida também.
todo aquele que confessar o nome, que invocar o nome do Senhor. Atos capítulo 2, versículo de número 21, diz assim: e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quando você invoca o nome do Senhor, alguma coisa acontece, alguma coisa vem para a sua vida. Marcos capítulo de número 16, Marcos capítulo de número 16, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado, quem vai crer? Todo mundo que ouvir. Todo que crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Aí ele continua com a promessa: e esses sinais seguirão aos que creem. Quem acreditar tem sinal para a sua vida. Quem acreditar vai tomar posse disso. E quais os sinais que ele confiou à igreja, que ele falou que está aberto para todo mundo? Em meu nome falarão novas línguas, em meu nome expulsarão demônios, em meu nome pegarão em serpentes, em meu nome se beberes alguma coisa mortífera não fará mal algum, em meu nome imporão a mão sobre os enfermos e os curarão. É para quem tem dom? É para quem tem chamado? Não, é para quem crê, é para quem crê. Tem milagre para quem crê. A Bíblia diz: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. As promessas estão abertas. Deus te convida para o sobrenatural. Deus te convida para uma vida abundante. Deus te convida para algo extraordinário. Eu sinto o poder de Deus nessa noite. Eu sinto a graça de Deus nessa noite. Pastor, eu tenho meus defeitos. Pastor, eu tenho meu jeitinho. Pastor, eu tenho meu histórico. Mas se tu quiser e acreditar e mergulhar, tem sobrenatural para a tua vida. Você vai ver coisas extraordinárias. A história da igreja é marcada por jovens, adolescentes que mergulharam na presença de Deus, gente que sobrou em oração, gente que falou: eu quero mais, gente que falou: eu acredito que tem mais do que isso, gente que disse: a vida cristã não precisa ser só mais uma vez vindo ao culto, uma vez por semana, mas eu acredito que Deus existe e que Ele é real. E aí Deus levanta a gente, e daí Deus move as coisas, e assim seja com a tua vida. É para todo aquele que nele crê, é para quem crê, é para quem agarra, é para quem acredita. Não, pastor, estou aqui assistindo o culto, mas será que Deus quer curar lá em casa? Deixa eu dizer um negócio: Ele quer. Senhor, eu estou aqui, mas não sei se Deus quer que eu viva nesse furacão e terremoto para sempre. Eu conheço um Jesus que acalma as águas e as tempestades, que diz para o vento: cessa, que fala para o mar: para, e Deus muda as trajetórias e as situações. Há um Deus ainda. É para todo aquele que crê, é para todo aquele que se apossa. Pastor, será que Deus quer batismo com o Espírito Santo? É para todos, é para todos. A promessa diz respeito a todos, aos que estão de perto, aos que estão de longe, aqueles que acreditam, aqueles que tomam posse. Existem coisas para a tua vida, existem milagres para a tua vida dessa. É como se Deus estivesse esfregando as mãos. É para quem crê, é para quem crê. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Para que essa promessa? Para todo mundo que estiver nele, estiver ligado nele, acreditando na sua palavra. Se você desejar e mergulhar, irmãos, não há limite do que Deus pode fazer aqui nessa noite. Não há limites para o poder de Deus. A única pessoa que pode limitar o agir de Deus é a tua vida. Ninguém quebra o amor de Deus, ninguém interrompe o amor de Deus. Romanos capítulo 8, a partir do 31, que diremos, pois, essas coisas: se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será? Ninguém pode impedir, porque aquele que deu seu filho, que a seu mesmo filho não poupou, entregou para nós mesmos. Ele diz assim, que entre nós e Deus não tem altura, profundidade, não tem nenhuma outra criatura, não tem presente, não tem porvir, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Jesus vai dizendo que não tem ninguém que pode impedir o agir de Deus na tua vida. Ninguém tem esse poder, nem o teu marido que não é crente, nem a sua esposa que implica contigo, nem o seu chefe, que é o chefe espírita que te persegue. Ninguém. Se Deus levantar a mão, se a ordem vier do trono, o que é o imperador, o que é o governo, o que é a economia, o que é o juiz, o que é o médico, o que é a realidade, o que é uma sentença,
intensa. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Deixa eu te falar sobre o nome de Jesus. Pelo seu nome, dobre-se todos os joelhos que estão no céu, na terra e até embaixo da terra. O nome de Jesus, ele deve ser respeitado, então não tem autoridade, poder, principado maior do que o nome de Jesus. Quando ele fala, acontece. E para quem é? É para todo aquele que acredita, para todo aquele que invoca. E nós nessa noite não vamos fazer menção de carros nem cavalos, mas nós faremos menção do nome, do nome, do nome do Senhor. Fica de pé nessa noite. Fica de pé nessa noite. Fica de pé nessa noite. Deixa eu dizer um negócio que eu acredito hoje. Eu acredito que esse domingo é um domingo de milagres. Eu acredito nisso hoje. Eu acordei hoje com essa sensação. Hoje é noite e dia de realização, de extraordinário na vida do povo de Deus. Me desculpe se você não acredita, mas eu continuo acreditando. Me desculpe se alguém te decepcionou no passado, mas eu ainda acredito num Deus que é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. A gente muda, a igreja muda, pessoas mudam, mas Deus nunca mudou. Olá, que privilégio ter você aqui nesse canal. E eu vou separar mais 2 opções de vídeo para você assistir. E se te abençoou, comenta aqui a sua experiência, a sua percepção. Porque quando a gente testemunha, a gente glorifica a Deus. E deixa eu te pedir algo assim do meu coração. Se inscreva aqui no canal, envie para alguém que também precisa ser abençoado. Com certeza você conhece alguém que precisa ouvir essa palavra. Deus te abençoe, um grande abraço.